O tempo é eterno? A pergunta que pode mudar sua forma de ver a vida. Você já parou para pensar que o mundo existia muito antes de você nascer e continuará existindo muito depois que você morrer? Essa simples constatação muda completamente a forma como enxergamos a existência. Vivemos como se fôssemos o centro de tudo, como se a história começasse conosco e terminasse quando partirmos. No entanto, a realidade é muito maior. Antes do nosso primeiro suspiro, incontáveis gerações viveram, amaram, lutaram e desapareceram. Civilizações surgiram do nada, conquistaram impérios e acabaram reduzidas a ruínas e páginas nos livros de história. E quando chegar o dia da nossa partida, o sol continuará nascendo. Os rios continuarão correndo. As árvores florescerão novamente. Crianças nascerão. Pessoas se apaixonarão. Novas descobertas serão feitas. E o universo seguirá seu curso, indiferente à nossa ausência. Essa percepção revela uma verdade inevitável. A vida é apenas uma breve passagem. Somos apenas um elo entre um passado que não pode mais ser mudado e um futuro que ainda nem existe. O passado nos trouxe desafios, sofrimento e aprendizado. O presente parece mais confortável porque carregamos a experiência das batalhas que vencemos. Já o futuro permanece envolto em mistério. Depositamos nele nossos sonhos e esperanças, acreditando que a felicidade está logo ali, na próxima conquista. Mas quando finalmente chegamos ao futuro, percebemos que ele já virou presente. E então, nasce outro futuro. É um horizonte que nunca conseguimos alcançar. Talvez seja justamente essa busca incessante que impulsione a humanidade. Sempre olhando para frente, sempre imaginando dias melhores, mesmo sabendo que o amanhã nunca pode ser vivido antes de chegar. Mas existe uma pergunta muito mais profunda. Se o tempo é infinito, se ele realmente nunca começou e nunca terminará, por que a nossa vida começou exatamente neste instante? Por que não nascemos há 1000 anos? Ou daqui a 1000 anos? O que determina o momento exato em que cada consciência desperta para a existência? Será que realmente existe um começo? Ou será que enxergamos um início apenas porque nossa mente limitada precisa dividir tudo em passado, presente e futuro? Talvez o universo seja muito diferente daquilo que conseguimos compreender. Talvez tudo funcione em ciclos. As estrelas nascem, brilham e morrem, espalhando pelo espaço os elementos que darão origem a novos mundos. As folhas caem no inverno para renascer na primavera. O dia termina apenas para que outro dia comece. As estações retornam ano após ano. A natureza inteira vive em ciclos. Então, e se o próprio universo também obedecer a esse princípio? E se o fim não for realmente um fim? E se cada encerramento for apenas o começo de uma nova existência? Imagine por um momento que toda a realidade recomece infinitamente. Que cada galáxia, cada planeta, cada ser humano e cada história voltem a existir. Talvez exatamente da mesma maneira.
talvez com pequenas diferenças. Talvez existam infinitas versões da mesma realidade. Ou talvez este exato momento, este vídeo, esta reflexão, já tenham acontecido incontáveis vezes e continuarão acontecendo por toda a eternidade. Parece impossível? Talvez. Mas também parecia impossível imaginar que vivemos em um pequeno planeta perdido entre bilhões de estrelas, dentro de uma galáxia que é apenas uma entre bilhões, espalhadas pelo universo. A ciência procura compreender a origem do cosmos. A filosofia tenta descobrir o sentido da existência. As religiões oferecem respostas para aquilo que transcende a razão humana. Mas nenhuma delas conseguiu responder de forma definitiva à maior pergunta de todas: o que é, afinal, o tempo? Ele teve um começo? Ou sempre existiu? Ele terá um fim? Ou apenas infinitos recomeços? Talvez jamais descubramos essa resposta. Talvez alguns mistérios existam justamente para nos lembrar da nossa pequenez diante da eternidade. Quanto mais aprendemos sobre o universo, mais percebemos o quanto ainda desconhecemos. E talvez seja exatamente isso que torna a vida extraordinária. Não são as certezas que nos transformam, são as perguntas, porque toda resposta encerra uma busca. Mas toda grande pergunta abre um novo universo de possibilidades. No fim, talvez a eternidade não seja apenas uma característica do tempo, mas da própria busca humana por compreender a realidade. E então, resta uma última reflexão. Será que estamos vivendo apenas uma única existência? Ou já percorremos exatamente este mesmo caminho inúmeras vezes, presos em um ciclo eterno de começos, meios e fins? Talvez nunca saibamos. Mas enquanto o relógio continua avançando, cada segundo que passa jamais voltará. E justamente por isso, mesmo diante da imensidão do universo e da eternidade do tempo, cada instante da nossa vida possui um valor infinito. Agora, eu deixo essa pergunta para você. Se o tempo realmente for eterno, você acredita que esta é a única vida que viverá, ou tudo se repete infinitamente em um ciclo sem fim? Escreva sua opinião nos comentários. Se esta reflexão fez você enxergar a existência de uma maneira diferente, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com quem gosta de pensar sobre os grandes mistérios da vida e inscreva-se no canal, porque, enquanto o tempo continua seu curso, nós continuaremos buscando respostas para as perguntas que desafiam a própria eternidade.